Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos nossos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Eu fiz a leitura na epístola que escreveu Tiago, capítulo 5, do verso 12 até o último verso, que é o versículo 20. Então nós podemos ver a oração de acordo com o que Tiago relata aqui na sua epístola, no capítulo 5. A oração que funciona, a oração que nós temos que adotar todos os dias, a oração certa, correta. Primeiro, no versículo 13 fala, faça a oração. No versículo 14 fala, chame os presbíteros. O versículo 15 fala sobre a oração da fé. Versículo 16, orai uns pelos outros. Versículo 16 fala, muito pode. Versículo 17, que não chovesse. Versículo 18 diz que o céu deu chuva. Então, nós temos que entender que a oração é pessoal. Então, você deve fazer oração. Individualmente, temos que fazer oração. Existe o crente conhecido como crente 6 horas. Quando vê os irmãos, pede, irmãos, 6 horas por mim. É bom orar uns pelos outros, mas a pessoa deve individualmente fazer oração. A oração também deve ser comunitária, deve ser várias pessoas. Chame os presbíteros. Então são várias pessoas. E o Senhor Jesus garante, lá em Mateus, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, quando um grupo de pessoas se reúnem para orar, para falar com o Senhor ouve a oração, quando é feita na comunidade. O versículo 15 fala sobre a oração da fé. A oração verdadeira, a oração genuína, a oração firmada na palavra de Deus, instruída pela palavra de Deus, ela funciona, porque ela é feita baseada na palavra de Deus. É a oração da confiança, é a oração da entrega, é a oração que é posta lá no altar de Deus. A oração do verso 16 fala é a oração por outros. Tem pessoas que necessitam de nossas orações e nós devemos orar uns pelos outros. Então devemos apresentar as pessoas a Deus através da oração. Existem muitas pessoas que precisam de nossas orações e nós não podemos deixar de orar por eles. São pessoas que estão presas, são pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nas casas de recuperações, nas suas casas mesmo, ou nas igrejas. Então são pessoas que necessitam de oração. Então nós devemos de ajudar uns aos outros em oração. É o que está ensinando a palavra de Deus. No versículo 16 fala que a oração deve ser fervorosa. Muito pode nos seus efeitos. A oração com fervor. Nós vemos na história da libertação de Pedro, no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja fazia contínua oração. Versículo 5, a igreja fazia oração fervorosa, contínua, incessante em favor de Pedro. A igreja orava, estava ali buscando o Senhor naquela noite, no início daquela madrugada, e o anjo já tinha ido na prisão, libertado Pedro daqueles 16 soldados, daquelas portas que se abriram, e Pedro estava batendo na porta e a igreja ainda estava orando em favor dele. A oração fervorosa, ela funciona. Então, temos que fazer esse tipo de oração incessante e fervorosa. E o versículo 17 aqui que eu li fala sobre a oração específica.
Não é fazer uma oração vaga, Senhor, eu preciso ser abençoada, preciso de ser abençoado. Não. Você e eu temos que ser específicos quando oramos ao Senhor. A oração foi específica. Ele falou, não vai chover. Ele fez uma oração específica, ele falou. Então, Deus gosta que nós falemos para Ele, que nós contemos para Ele, que nós pedimos a Ele, mas que os nossos pedidos sejam específicos, que sejam falados, seja desemprego, seja doença, seja conflitos. Temos que falar ao Senhor o que é que está acontecendo, o que é que nós estamos precisando, o que é que nós estamos querendo. O versículo 18 fala que a oração de Elias foi respondida, o céu deu chuva. Então nós precisamos ter insistência, nós temos que ter permanência, nós temos que ter convicção e nunca desistir de orar. Nós temos que ter sempre estas resoluções. Porque se você olhar aqui mesmo na carta que escreveu Tiago, no capítulo 3, aqui no versículo 5, capítulo 5, 3, verso 5, diz assim, ele aqui fala sobre a língua. Nós usamos a nossa língua para orar, muitas das vezes. Então, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aqui está falando de pequena coisa, que é a língua, é um pequeno membro do corpo. E quando é usado para o bem, para a glória de Deus, é coisa boa, mas quando é usado de forma incorreta, é problema. Então aqui Tiago, capítulo 3, verso 5, fala sobre a língua. Então nós vemos na palavra de Deus que existem pequenas coisas, mas quando estas coisas pequenas, elas são postas, usadas para a glória de Deus, elas produzem grandes resultados. Por exemplo, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versos 44 e 45, fala que houve uma pequena nuvem, mas que houve uma grande chuva, aqui em resposta à oração de Elias. Era uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, disse o servo de Elias. Veja, uma pequena nuvem, mas houve uma abundante chuva. No segundo livro de Reis, no capítulo 5, verso 2 e 3, fala de uma serva, uma pequena, uma menina, uma serva. Ela era uma pequena serva, estava na casa de Naamã, o general Ciro. Mas ela deu um grande testemunho. Ela falou lá para a esposa do Naamã, que era o homem leproso. Ela falou, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá na terra de Israel, lá tem um profeta de Deus, que ele oraria e ele seria restaurado da sua lepra. Aqui mesmo em Tiago, capítulo 3, no verso 5 que eu acabei de ler, fala que a língua é um pequeno membro, mas ela pode às vezes causar grandes estragos. Cantares, capítulo 2, verso 15, fala das pequenas raposas. Elas são pequenas, mas nas vinhas elas causam grandes estragos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8, na carta que foi endereçada à igreja de Filadélfia, dizia assim, que ela tinha uma pequena força, mas o Senhor fala sobre uma grande porta. Nós vemos em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 17, fala que Saul, ele era pequeno no seu próprio julgamento, ele se via a si mesmo como pequeno, antes de ser escolhido rei, antes de ser escolhido como o primeiro rei de Israel. Mas Deus o via como um homem que tinha possibilidades de ser um homem grande diante dele, que viria a ser um grande homem perante ele, se andasse firme, se andasse na palavra, na obediência. Ele se via pequeno, mas Deus via como a possibilidade de ser um homem grande. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 17. Então nós vemos também em Hebreus, capítulo 10, verso 37, que dentro de um pequeno tempo, de um pequeno tempinho de espera, e então virá o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que meditar nestas coisas. Eu falei sobre a oração de acordo com Tiago, capítulo 5, que ela deve ser pessoal, comunitária, de fé, oração pelos outros, oração fervorosa, oração específica e uma oração que será respondida. Então eu falei aqui de pequenos membros, de pequenas coisas, de grandes resultados. Uma pequena nuvem, uma pequena serva, um pequeno membro, que é a língua, pequenas raposas, pequena força, Saul que se via pequeno no seu próprio julgamento e fala sobre um pequeno tempo de espera que virá o Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça de Deus esteja sobre você, que o Senhor venha ser contigo a cada dia, que você permaneça firme e forte, orando ao Senhor e sabendo que, mesmo que você se sinta pequena, você pode muito ser usado por Deus, usada por Deus, e ser uma grande bênção na mão de Deus. Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja sobre você e que o Espírito Santo fale, trabalhe e opere cada vez mais na tua vida. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Paz. Até a próxima. Amém.